Salve, salve galera, espião aqui na área para mais um vídeo de dicas, dessa vez da rodada de número 5. A gente foi bem na rodada número 4, fizemos 71,41 pontos, foi acima da média da maioria, e até agora no ano nós estamos com 335 pontos, também uma pontuação boa para buscar as ligas. Agora já é um foco maior em pontuação do que em valorização. Agora já estamos na rodada 5, o foco maior nosso vai ser pontuar, já conseguimos um bom patrimônio aqui de 142,77 cartoletas. E vamos começar o nosso vídeo falando aqui do ataque. O primeiro jogador escalado vai ser o Hulk contra o América Mineiro. Vai ter gente que vai tentar zicar o Hulk e vai falar assim, mas ele não fez gol em nenhum dos 8 jogos contra o América. Isso para mim é só um pequeno detalhe. O Hulk é um excelente jogador, o jogador com mais participações em gols por jogo no ano na Série A. Então não precisa vender muito o Hulk, só precisa escalar. Então o Hulk é o primeiro nome do nosso ataque. A faixa vai para ele, mas eu tenho muita dúvida sobre essa faixa, porque essa rodada nós temos nomes excelentes. Vou fechar meu ataque aqui com o Gabigol, o Gabriel Barbosa do Flamengo. Esse também é artilheiro, não precisa falar muito dele, né, galera? E tá com preço bacana em 10,98. Vocês vão ver que essa rodada tá muito cara. O time dos sonhos vai passar longe. Vamos ter aí ao todo 3 peças a menos do que o time que a gente planejou se a gente tivesse mais cartoleta. Essa outra vaga no ataque, inicialmente, eu sei que ele tá caro, eu sei que é complicado escalar ele pelo mínimo para valorizar. Vocês vão ver que até para quem é pró, igual eu, o Cartola ainda não disponibilizou o mínimo, mas na rodada passada teve alguns erros, tá? O Gatito, por exemplo, colocaram o mínimo baixo, o mínimo real dele era 5 pontos, ele fez 2 e desvalorizou. O mínimo dele no Cartola era 0,4. Vou seguir recomendando o site do meu amigo João, cartolaanalítico.com. Se você quiser já ir para as posições para selecionar, é só colocar aqui o /dicas. O Bruno Henrique está com o mínimo para valorizar bem alto de 14,2. Eu sei, galera, mas a gente tem que correr agora mais o risco, a gente tem que pontuar. E o Bruno Henrique, todos os jogos que ele fez, aí, tirando o Carioca, ele passou de 10 pontos, né? Eu postei essa análise lá na página. Então também é um excelente jogador, outro patamar. Não dá para deixar o Bruno Henrique de fora, galera. Tem vários bons nomes aí também, se você quiser dar uma inovada. Eu gosto muito dos 2 principais atacantes do Coxa, Léo Gamalho. Esse é artilheiro demais, olha só, galera. Ele joga, ele faz gol, 3 jogos, 4 gols. Saiu do banco para mitar na última rodada. Ele é um excelente jogador, confronto contra o Avaí, mas o Coxa faz muitos gols. O Avaí tomou 2 do Goiás em casa. Então fica aí para vocês. Outra dica também que eu vou dar do Coxa é o Igor Paixão. Uma média básica muito boa. Igor Paixão simplesmente, quando ele pontua mal aqui, é 3,80, é 4,70, e tudo isso a gente está falando de pontuações sem scouts decisivos. Média muito boa de 8,38, eu também recomendo o Igor Paixão, para mim é um baita nome. Outro nome bacana para rodar, o Caleri, nunca para deixar de fora, né? 5 gols em 4 jogos, toca nele que é gol, média de 12,62. O Caleri, ele é um excelente jogador sempre. Não importa se o confronto é contra o Fortaleza fora, mas o Caleri sempre é uma boa opção. Vai ficar de fora aqui muito pelo confronto, pelo preço. Tá uma rodada muito cara. Eu acho que tem opções suficientes para suprir aí o Caleri. Outro bom nome é Ademir, o Fumacinha, não precisa de decisão para mitar, olha só. Ele tem média de 5,95, galera, e ele só tem uma assistência no ano. Então se você tira essa assistência aí, ele tem uma média de quase 5 pontos no seco, sem nenhuma decisão. Ele fez 8,20 pontos, sem gol, sem assistência na última rodada, mais do que o Hulk. O Ademir, ele já é conhecido dos cartoleiros de imitadas do ano passado, fica sendo outro bom nome aí para vocês. Muitos bons nomes no ataque, vamos falando aqui, Marcos Leonardo dos Santos, olha só, fez gol na última partida, 10,90, enfrenta o Cuiabá, que é um time defensivamente mais frágil. O próprio Dudu do Palmeiras também é um bom nome, vem de imitada aí 12,10, na rodada 3, já que o Palmeiras não jogou na última. Galera, nome bom para essa rodada não falta, e eu vou selecionar aqui só mais 2 aqui, um pouco mais ousado e abaixo dos últimos que eu falei, tá? Que seria o Roger Guedes do Corinthians. A gente sabe que ele tá devendo um pouco, mas não deixa de ser um bom jogador, não deixa de ser um bom nome, o Guedes. E também a gente pode falar aqui do alemão do Inter, que também, eu sei que ficou devendo aí a galera na última rodada, mas o alemão ainda assim tem moral ainda, tem bons números aí no campeonato, 2 gols, um na rodada 2 e um na rodada 3, então eu acho que ainda dá para pensar ele sim no confronto contra o Juventude. Meio de campo, vamos armar aqui com 2 jogadores que a gente
fala que é fixo e são mesmos. Olha só, Rafael Veiga contra o Fluminense e Arrascaeta. Eu preciso ficar vendendo os dois aqui, galera. Eu não preciso falar nada desses dois mitos do futebol brasileiro, meias com muita participação em gols. Eu não vou ficar falando muito. Tem que ter os dois nessa rodada. Tá caro. O resto do time que lute para entrar. Escala o Jair Ventura, escala o goleiro de 2 cartoletas, mas não dá para deixar esses caras de fora aqui. Olha só, nós estamos lascados, hein? 54 cartoletas para 7 nomes, mas vai dar certo, vai dar certo. Muito porque eu vou fechar o nome aqui com Terans do Atlético Paranaense. Eu gosto muito do Terans, ele é um excelente jogador, não jogou muito em alguns jogos, por isso que vocês vão ver que pontuações baixas dele, ele começou no banco, mas na rodada que ele jogou mais completa, ele fez 12,60 com gol e bola na trave. Terans desde o ano passado já é um grande mito, Ceará está com muita dificuldade, o Atlético Paranaense no sintético, meu amigo, o Terans se torna para mim uma excelente opção para a rodada. Vamos falar de mais nomes aqui, Zé Rafael, esse aí eu gosto demais, vai figurar em vários times meus do tiro curto, né? É um excelente jogador, média altíssima de 9,37 em 3 jogos e também pontua muito bem mesmo quando não tem decisão. Zé Rafael é mito já de 5, 6 anos de cartola desde a época do Bahia, né? Vamos aqui cobrir outros nomes que eu também quero falar. O Andrei do Curitiba sempre vale a pena, olha só. 3 jogos, média de 10 pontos, ele já tem 2 gols no campeonato, desarma muito, chuta muito, é um excelente nome. Mesmo vale para Gomes do Flamengo, né? Também com uma boa média de desarmes aqui, já tem no Cartola ele tem 4 desarmes por jogo, mas ele ainda fez um jogo contra o Palmeiras que não valeu, que ele estourou, fez 8 desarmes. O Gomes sempre vai ser um bom nome, eu sempre vou recomendar ele. Tá um pouquinho mais caro, mas acho que vale a pena. Pra quem quiser dar uma postadinha também, é mito demais, o Everton Ribeiro, né? Esse aí já é um mito que a gente conhece, um pouquinho mais barato. Por enquanto ainda não fez gol nem assistência, mas tem uma média de 3,60. Então a média básica do Everton é interessante. Esse também vale escalar. Olha só, vocês estão com raiva do Vina, né? Mas o Vina não deixa de ser um bom nome para a rodada. Ele pode ter realmente não ter feito uma grande partida contra o Bragantino, mas nada disso apaga quem o Vina é, o bom nome dele, o bom histórico dele. Vou citar mais um nome aqui também que talvez alguns cartoleiros estão com raivas, que é o Pikachu. O Pikachu fez uma excelente segunda rodada. Na rodada passada teve um jogo difícil contra o Corinthians, pouquíssimos escalaram, mas eu acho, sim, o São Paulo é um time que toma bastante gol, toma gol quase todo jogo, então isso faz o Pikachu ser uma excelente opção. Também acho que se você quiser ir com ele, tá baratinho, tá desvalorizado, tá precisando de pouco para começar a valorizar. Eu iria no Pikachu também como uma excelente opção. Gente, não falta bons nomes, vamos continuar falando aqui. Elvis do Goiás, gol e assistência contra o Galo, também já tinha feito um gol aí na rodada 3. Ótimo nome, tem muitas participações em gol no ano e é o batedor de pênalti. Num clássico contra o Atlético Goianiense, né? Pode ser que seja aquele famoso clássico que sai muito gol aí. É bem possível que isso aconteça e que o Elvis esteja participando também. Mais uma apostinha. Vou falar também do Jorginho do Atlético Goianiense aí, fez muitos pontos na última rodada, 13,90, foi até banco do nosso time. Eu gosto muito do Jorginho, valorizou muito, mas ainda assim é uma apostinha válida, assim como o Wellington Rato, o outro meia do Atlético Goianiense também, que joga de 9. Tá devendo um pouquinho no ano, né? Só teve um bom jogo ali na estreia, mas eu também confio no potencial dele, principalmente no adversário, que o Goiás toma gol demais, galera. O Goiás é um time que defensivamente tá devendo demais. Né? Outros nomes aí, vamos continuar falando. Johan, esse aí eu faço propaganda há muito tempo, 9,80 com assistência na última rodada contra o Ceará, é um excelente jogador também, confronto contra o Corinthians, mas eu acho que vai ser um confronto em aberto porque o Bragantino é um time muito ofensivo. Vamos lá, mais nomes aqui para rodada, os meias do Galo, sempre dá para apostar. O Zaratio contra o América Mineiro, o Zaratio é um bom meia, apesar de não ter ido muito bem na última rodada, mas ele fez boas pontuações também nas 2 primeiras rodadas, então dá para confiar. O Nacho, esse aqui é o odiado dos cartoleiros, que ele só pontua quando você não escala, né? Um clássico do Nacho, 7,5 na última rodada contra o Goiás. A galera foi de Zaratio, quem imitou foi o Nacho, mas não tem problema, o Nacho ainda assim é uma boa opção, continua escalando ele que vai que uma hora dá certo, né? Primeira hora, esses são os nomes que eu trouxe para vocês. Tem várias outras opções, você pode às vezes querer apostar no Edenilson, no Tyson, a rodada está entupida de bons nomes. Agora, defensivamente, a gente vai falar de menos caras, porque eu acho que são 4 times que têm mais chance de SG nessa rodada. O primeiro deles, para mim, é o Palmeiras, é um time muito sólido na defesa. Mesmo enfrentando o Fluminense em casa, eu acredito que tem chance sim de SG.
O outro time, para mim, é o Galo, muito porque o histórico de Galo e América, além do Galo ser um dos times que mais conquista SG na temporada, e foi assim também na passada, o Galo e América é um jogo que historicamente dá muito SG, e o América também já cedeu alguns SGs bons essa temporada, só não cedeu mais do que o Avaí. Então acho que também é válido sim, se você quiser escalar algum defesa. Vou colocar aqui também nessa lista o time do Flamengo. Eu sei que é um confronto difícil contra o Botafogo, mas aí a gente pensa muito na superioridade do Flamengo e na dificuldade. O Botafogo teve muita dificuldade para furar e quase que não fura o Juventude rodada passada. Por último, o Santos, que em casa está diferenciado, está segurando SGs, enfrenta também o Cuiabá, que é um time com um pouco mais de dificuldade. Então, para mim, galera, ó, esses são os 4 SGs da rodada. Infelizmente, alguns jogadores desses times estão bem caros e por mais que no mundo ideal eu quisesse colocar, eu não vou conseguir escalar. Eu queria fazer minha defesa com um de cada, tá? E fazer uma dobra do Palmeiras, mas não vai ser possível justamente por cartoleta, tá? Então vamos começar escalando o nosso primeiro lateral. Vai ser o Lucas Pires. Lucas Pires do Santos tá muito bem, galera, principalmente em média básica na temporada. A gente pegar as pontuações do Lucas Pires, a gente vê que toda vez que ele pega o SG, ele vai dar uma mitadinha a mais. Olha só, ele fez 4,60 já sem SG, 7,10. Quando pega SG faz 12,80, né? Só na rodada passada que ele acabou tendo uma pontuação abaixo. Mas a maioria das pontuações do Lucas, vocês vão ver que são pontuações boas, são pontuações em que ele passa do SG, né? Aqui na primeira rodada passou 2,10 pontos, aqui passou muito, 7,80, aqui 4,60 sem SG. Ele é um bom lateral de uma boa média básica e tá precisando, galera, de muito pouco para começar a valorizar. O Cartola não deu ainda, tá? Mas você pode vir no site do meu amigo João e pesquisar aqui e ver que, olha só, 1,2 para começar a valorizar. Tá muito atrativo o Lucas Pires para essa rodada ao custo de 9,98. Eu vou fechar minha lateral com o Piquerez, que eu acho um ótimo nome, tem um confronto favorável, é um lateral ladrão de bola, tem 6 desarmes em 2 jogos, eu acho que vale muito a pena colocar o Piquerez. Isso porque no jogo contra o Flamengo, que não valeu pro Cartola, ele ainda desarmou bastante, 5 se eu não estou enganado. Então o Piquerez ele sempre tem um atrativo a mais e está com um precinho bem bacana de 7,06. Lembrando que não temos Arana, está suspenso nessa rodada, já conseguiu tomar 3 cartões amarelos, pois é, com poucas rodadas, mas conseguiu essa proeza o Arana. Outros nomes então vão ser daqueles que eu falei dos times que tem mais chance de SG. Então a gente tem o Madison para fechar aqui a outra lateral do Santos, né? O Galo tá com indefinição, mas olha só, o jogo do Galo é o primeiro da rodada. Você já vai começar sabendo quem joga. Mas no momento a gente está em dúvida aqui entre Guga, estava na dúvida entre Guga e Mariano da última vez que eu vi. Então você pode ficar tranquilo se tiver algum lateral do Galo que está à dúvida, você pode escalar ele tranquilamente, né? Por enquanto o Carlos está dando Mariano, na verdade, Mariano como o lateral. Então pode ir nele tranquilo, não tem problema, galera. Por enquanto você escala o Mariano e se der algum BO, se ele não começar jogando, se o Guga começar jogando, vai lá, confere a escalação meia hora antes de fechar o mercado e coloca ele, né? E também vou recomendar o Marcos Rocha, né? Como não recomendar? O Marcos Rocha é um excelente lateral também, contra o Fluminense, 7,69, tá baratinho, também vale a pena para você. Já, como eu falei, a ideia é cobrir esses 4 SGs que eu falei. Então finalizo aqui com os laterais do Flamengo, né? O Felipe Luiz, para mim, na verdade, eu só vou recomendar ele porque ele é o principal. Ele só tem um jogo na temporada com 6,40, mas não sei se vocês vão lembrar, ele não pegou SG nesse jogo não, tá? Ele fez um jogo pro Cartola, pontuou muito bem sem SG. No jogo contra o Palmeiras, que não valeu, também pontuou muito bem, mais o SG. Então, olha aí no Felipe Luiz, é um excelente ladrão de bola para você escalar. Na zaga, a gente vai com um zagueiro aqui, que eu confesso que, assim, eu não gosto muito dele não, tá, galera? O Godin, eu não sou o maior fã dele, tá? Confesso para vocês. Mas ele tem um confronto favorável, ele tá custando 6,05. Esquece o fato, o Godin é lento, o Godin dá muito espaço na zaga. Mas olha só, ele não foi mal no jogo que ele fez não, né? Ele fez 3,80 sem nada ali contra o Goiás, né? Na rodada 3. Pode ser que a gente consiga aí, na verdade, desculpa, esse jogo foi na rodada, contra o Goiás foi na última. Na rodada 3, pode ser que a gente consiga alguma coisa do Godin aí sim, né? Vamos escalar pelo preço e pelo confronto para tentar mesclar aqueles SGs que eu falei para vocês, né? Meu outro zagueiro aqui vai ser o Murilo. Eu vou de dobra do Palmeiras, por mais que no fundo eu queria era o Maicon, tá? O Maicon, God of Zaga. Eu queria, na verdade, dobrar
mas eu não consigo pelas cartoletas. Então, por isso eu vou no Murilo, um bom zagueiro, bom no jogo aéreo, né? Já nos ajudou em algumas rodadas e o Flamengo, como eu sempre disse, é muito forte no SG. Eu queria mesmo esse cara aqui, ó, mas tá caro, que é o Maicon, God of Zaga. Eu queria muito o Maicon, mas não vai dar, gente. 14,38 cartoletas. Se você é rico, meu amigo, escala o Maicon, faz dupla com o Lucas Pires e seja feliz, imite mesmo sem SG, tá? Eu gosto de defesas assim. O God of Zaga, você vê várias boas pontuações, média de 7,45, mesmo pegando aí só dois SGs, né? Então eu acho que tem muitos atrativos para se escalar ele, é um excelente zagueiro para cartola. Para quem tem mais dinheiro aí eu recomendo também colocar um zagueiro do Atlético, no caso, por enquanto, vai ser o Alonso, que tá o provável, né? 13,17, ele tá caro, mas se você tem mais cartoletas aí, tá nadando, fez um bom começo de temporada, ele é melhor do que o Godin, na minha opinião, então vale escalar ele. Se você for trilionário, aí tem o Gustavo Gomes, ele tá tão caro, galera, que eu acho que não vale a pena não, tá? E olha o mínimo para valorizar dele, galera. O mínimo para valorizar do Gustavo Gomes tá 9,7, né? Se ele não pega SG e faz uma partida ruim, ele perde 2 cartoletas. Então eu vou desrecomendar ele, porque eu acho que pouquíssima gente vai ter dinheiro para escalar ele, tá? Ele pode fazer gol, pode imitar, fazer 15 pontos, pode, mas eu acho que vai ser pouquíssimo escalado por esse preço, e por aí tem aqui do lado o Murilo com 10 cartoletas a menos. Nem todo mundo vai conseguir montar um time forte essa rodada, então por isso que eu recomendo, tá? Do Santos eu vou manter minha recomendação no Maicon também, tá? E no Flamengo eu vou só limitar minha recomendação no Davi Luiz também, tá bem escalado, vale a pena, tá baratinho, se você estiver pensando em um zagueiro do Flamengo. Como eu disse aqui, acabou que eu consegui fechar todos os SGs, mas eu fico aqui com 15 cartoletas para fechar goleiro e técnico. Por enquanto eu estou conseguindo fazer o seguinte, eu estou conseguindo pegar o Mohamed do Galo, que para mim é o melhor técnico da rodada. O Galo, mesmo sem o SG, perdendo o SG, costuma pontuar bem, porque é um time que costuma controlar as ações do jogo, é muito ofensivo. Então vou colocar ele, mas se você não tiver dinheiro para colocar ele, tem o Paulo Souza, por exemplo, né, um bom nome, o técnico do Flamengo, tem o Bustos do Santos também para a rodada, e para quem está mais endinheirado aí também, quer fazer uma aposta diferenciada, além do Mohamed, tem o Abel Ferreira. Então para mim esses são os 4 técnicos que eu recomendaria para a rodada, são os melhores nomes. E olha só, galera, 3,97. Eu vou colocar aqui no gol para dar uma diversificada. O Hugo Souza do Flamengo tá como provável, né? Depois a gente vai ver se sai mais notícias, se joga ele ou o Santos, né? Por enquanto vai ser ele mesmo, porque eu quero dar uma diversificada. Também os times com mais chance de SG não tem goleiros mais baratos. E aí não vai dar para fazer o hack do goleiro. Vocês viram aqui que eu tinha sobrado 3,97. Se tivesse sobrado 4, a gente poderia pegar o Muriel do Fluminense, que é o terceiro goleiro hoje, atrás do Fábio e do Marcos Felipe, e colocar ele de titular e Hugo no banco. Como a gente não tem cartoleta para fazer isso, eu não quero saber. A prioridade é eu montar o meu time. Eu vou sem recorde do goleiro essa rodada, eu vou correr o risco, mas eu não quero mexer nesse time por enquanto. Beleza, galera? E aí, o Hugo Souza, ele é a opção mais barata para você, mas é lógico que eu vou recomendar os nomes que são dos times que eu acho que tem mais chance de SG. O João Paulo tá caro, mas vai que você ganha muita cartoleta no começo, eu acho ele um ótimo nome, sim. O mesmo vale para o Everson e o Everton, né? Os dois ali na faixa de 11 cartoletas, goleiros do Atlético Mineiro e do Palmeiras, respectivamente. E eu acho que são bons nomes, sim. Tenho dúvidas? Tenho, galera. Essa faixa aqui tá complicada. Para quem desses 3 essa faixa vai, não sei. Né? São ótimos nomes, né? Mas de resto aqui, vamos esperar. Às vezes vai dar uma notícia que o Godin não joga, já vou ter que mudar mais coisa. Mas por enquanto esse é o nosso esboço. Bora mitar, confirmada a escalação do Espião Cartola FC. Tamo junto, até a próxima, valeu!